Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge e nesse vídeo nós vamos falar a respeito das últimas questões do concurso público da saúde do município de Palmas, aplicado pela Banca Copese. Vamos analisar as questões de legislação do município de Palmas. Nesse vídeo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ali usar as questões para aprender como uma fonte de estudos e também vamos aí conversar novamente sobre aquelas questões que cabem recursos. Lembrando que ontem mesmo, dentro do prazo recursal, eu compartilhei com vocês lá no meu Instagram as questões que eu acredito que cabem recurso para essa prova. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jorge Gustavo, atualmente sou analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fui aprovado em 8 concursos públicos federais e também sou professor para concurso público há mais de 16 anos. Neste canal aqui eu aproveito para trazer dicas exclusivas de concursos públicos do estado do Tocantins, de Palmas como um todo, e já aproveito e peço para você que nesse momento contribua com o crescimento do canal, deixando o seu like aqui, apertando esse joinha que está aqui embaixo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para você não perder as dicas assim como essa, e também compartilhando esse canal e esse vídeo com outras pessoas que você sabe que pode ter interesse. Então, sem mais delongas, vamos aqui ao que nos interessa. Estamos aqui com a análise das questões de nível médio, certo? E a gente vai conversar aqui um pouco a respeito dessas questões de nível médio. Veja bem, primeira questão aqui, questão número 26. A Lei Orgânica de Palmas dispõe que constitui bens municipais, todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações, de que a qualquer título pertence ao município. A respeito dos bens, ela quer que a gente marque a alternativa incorreta, né? Então, sempre quando a gente marca uma questão de prova, a gente observa o que a banca está pedindo. Inclusive, eu sempre leio o cabeçalho 2 vezes e eu volto aqui e falo para mim, incorreto. Fico repetindo isso para mim, incorreta. A banca quer a incorreta. Então, eu tenho que encontrar 4 corretas e apenas uma incorreta. Letra A. Caberá ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seu serviço. Tranquila questão, letra seca da lei, está no artigo 102 da Lei Orgânica, que traz para a gente exatamente esses termos aí, falando que cabe ao prefeito essa competência. Beleza? Então vamos lá. Olha só, artigo 102 traz para a gente isso, que fala para a gente, caberá ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara, quanto àqueles utilizados em seus serviços. Letra B, a aquisição de bens imóveis, né? Então a gente está falando de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativas. Tranquilo também, inclusive esse erro aqui, ó, tá na letra seca da lei, né? Porque tinha que ser autorização legislativa ou autorizações legislativa, né? Faltou a concordância nominal aí. Olha só. Aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativas. Ok, isso aqui tudo está de acordo com a letra seca da lei. Agora, letra C. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, ou quando houver interesse público devidamente justificado. Essa questão também está certa, está de acordo com o artigo 105 da Lei Orgânica, que traz para a gente exatamente esse texto legal. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Vamos subir mais um pouquinho. Vamos analisar a letra D. Poderão ser cedidos a particulares para serviços transitórios, máquinas e operadores do município, desde que não haja prejuízo para seus trabalhos e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine o termo de responsabilidade pela devolução, pela conservação e devolução dos bens do Estado em que os haja recebido. Tranquilo, artigo 106, tá, da Lei Orgânica. Teve gente que falou assim, professor, o particular pode ou não? Não convém a gente analisar a natureza disso, a gente analisa a letra seca da lei. E veja bem, o próprio artigo 106, ele fala, desde que, né, e uma das condições, o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada. Então vamos supor que o Estado vai lá e cobre uma taxa por isso. E aí o particular paga, tranquilo, pode utilizar. Letra E. Alienação de bens
municipais móveis e imóveis é subordinada à existência de interesse público devidamente justificada e sempre será precedida de avaliação, autorização legislativa e licitação, salvo os casos de dispensa previstas em lei. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a questão fala tanto dos bens móveis quanto dos bens imóveis, beleza? E o artigo 103 traz para a gente bens municipais lato sensu, em sentido amplo. Logo, o artigo 103, caput, ele está, assim, falando dos bens móveis e também está falando dos imóveis. Tranquilo, galera? Aí, olha só, turma, é o seguinte, quando a gente analisa esse artigo, o caput fala interesse público devidamente justificado e precedência de avaliação. E a questão traz para a gente isso, ó. A questão traz existência. Vamos lá. A questão traz para a gente existência de interesse público devidamente justificado e sempre precedido de avaliação. Então, nós temos esses dois requisitos principais. E aí, quando a gente entra na análise de cada um dos artigos, a gente tem que observar de cada um do tipo de bem, se precisa de autorização legislativa e se precisa de licitação. E aí, lá no artigo 103, quando a gente vai analisando ali os incisos 1 e 2, o que acontece? Os bens imóveis, eles precisam de autorização legislativa e de licitação na modalidade de concorrência. Tá bom? Isso aqui é a regra. Os bens móveis, eles não precisam de autorização legislativa. E eles precisam de avaliação prévia e precisa de licitação em qualquer modalidade. Não necessariamente na modalidade de licitação concorrência. Então, veja bem, os bens móveis é qualquer modalidade de licitação, independente da modalidade. Os bens imóveis é o quê? Necessariamente concorrência. Olha que interessante. Nos bens imóveis, nós poderemos dispensar a licitação, dispensar a concorrência, nos seguintes casos: dação em pagamento, quando você está devendo alguma coisa, não tem dinheiro para pagar, você vai lá e dá aquele bem para pagar. Você também vai poder utilizar para doação, né? Tem os termos aí, tem que contar na escritura pública os encargos, os prazos e tudo, cláusula de retrocessão, tudo que permite lá. Permuta, que é a troca. Investidura, quando a administração entra num bem para retomada do serviço, certo? Então, o que acontece aqui? Nós só teremos a dispensa da licitação nessas hipóteses que foram previstas lá no artigo 103 da Lei Orgânica. Agora, os bens móveis, nós também teremos a dispensa da licitação, no caso de doação, no caso de permuta e no caso de venda de ações obrigatoriamente negociadas na Bolsa de Valores. Certo? Então, a gente precisa entender essas premissas, que nós teremos aqui essa diferença. O fato, galera, é que para a prova, ela considerou essa questão como errada. E ela pode sim ter uma interpretação de que é uma questão correta. Então, por isso que lá no meu Instagram, né, quem não me segue pode ir lá já, @profjorgegustavo, eu trouxe essa questão como uma questão que pode caber recurso. Porque, olha só, quando a banca utiliza o termo salvo casos de dispensa, ela dá a entender que outros requisitos poderão ser dispensados, e não apenas a licitação. Beleza? Então, o que torna a alternativa correta, porque, veja bem uma coisa, volta aqui para a alternativa junto comigo, ó. Alienação de bens municipais, móveis e imóveis, é subordinada à existência de interesse público devidamente justificado e sempre será precedido de precedido de avaliação. Ok, a gente cumpre esses dois requisitos aqui que estão previstos no caput, né, cabeçalho, do artigo. Porém, depois a gente tem autorização legislativa e licitação. Uma coisa a gente tem certeza, que a licitação pode ser dispensada. Só que, quando a gente fala de autorização legislativa, ela só está prevista como questão obrigatória para bens imóveis. E a partir do momento que a questão fala salvo, né, em vez de especificar salvo a licitação, né, ela dá a entender que poderá deixar de acontecer, além da licitação, outras
outras questões, outras características destacadas na questão, como interesse público devidamente justificado ou avaliação. E o que acontece? Já que ela abre margem para essa interpretação, a gente pode interpretar sim que a gente poderia deixar de ter autorização legislativa, deixar de ter licitação e se encaixar perfeitamente num caso de bens móveis. Beleza? Se encaixar perfeitamente no caso de bens móveis. Nos casos que serão dispensadas a licitação e a gente não precisa de autorização legislativa. Portanto, essa questão foi mal formulada. Ela pode ser considerada como correta. E se ela for considerada como correta, a questão não vai ter gabarito e a gente pode pedir anulação dessa questão. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão, 27. Entre os direitos e vantagens do servidor público municipal de Palmas, tem-se que é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Aqui podem ser acrescidas vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Ok? Agora vamos lá. O que acontece aqui? Dentre as vantagens, tem-se como aqui prevê pagamento a servidor público municipal que for convidado ou convocado para atividades de instrutoria e programas de formação, capacitação ou treinamento oficialmente instituídos pela administração de pessoal dos poderes do município. Assinale a alternativa correta sobre os direitos e vantagens a que as lacunas se referem. E o que vai acontecer aqui, galera? Olha só. Retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Vencimento, tá bom? Vencimento é o que? A retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Ao vencimento básico, podem ser o quê? Acrescidas as vantagens, tá bom? Aqui podem ser acrescidas as vantagens estabelecidas em lei. Então, olha só, na minha opinião, a princípio, essa questão não cabe recurso, mas no final dela eu vou trazer uma interpretação que eventualmente pode fundamentar um recurso para você. Porque o que acontece? A questão está falando assim, ó, esse é o conceito de vencimento e sim, ao vencimento pode ser acrescido das vantagens. Beleza, tranquilo. Ela não quis saber o conceito de remuneração, mas você pode dizer no recurso, né? Já passou o prazo do recurso, então você pode alegar na via judicial, por exemplo, que na primeira lacuna, o conceito correto aqui seria de remuneração. Pode alegar isso. Por quê? Porque a remuneração é o vencimento mais as vantagens. Beleza? Então vamos lá. O que acontece aqui, galera? Para mim, essa questão tá tranquila. A gente tem o conceito de vencimento e a gente também tem no segundo momento, a gratificação de instrutoria. Então, para mim, um gabarito seria a letra A, igual tá na banca examinadora aí, igual tá no gabarito provisório. Se a gente dá uma olhada aqui, ó, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. O artigo 43 traz pra gente: indenização, auxílio pecuniário, gratificação e adicional. E aí, dentre as gratificações, nós temos várias. Uma delas é a gratificação de instrutoria, prevista no artigo 71, que é exatamente aquilo que traz a questão. Ao servidor público municipal que for convidado ou convocado para atividades de instrutoria em programas de formação, capacitação ou treinamento, oficialmente instituído pela administração dos poderes do município, ou ainda de suas instituições de formação e capacitação funcional, será devida a título de prolabore uma gratificação, cujo valor tem que ser definido, valor e forma de pagamento serão definidos em regulamento a ser baixado por ato do chefe do Poder Executivo. Tranquilo. E só para vocês poderem compreender uma coisa, como isso aqui não é um outro benefício, não é indenização, porque a gente vê que não é ajuda de custo, não é diária, não é transporte, não é um ressarcimento de despesa autorizada. E também a gente vê que não pode ser adicional, porque a gente vê que não é pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa. Beleza? Então, gabarito provisório da banca, nesse caso aqui, está correto. Questão 28. Assinale a alternativa correta, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas. De acordo, né?
são hipóteses de vacância. O que acontece aqui? Vacância é quando o cargo fica vago, as pessoas saem do cargo. Olha só, muitos alunos falaram assim, professor, mas tem hipótese de vacância e provimento simultâneo. Beleza, mas a questão não excluiu essa hipótese. Ela apenas te perguntou se está tratando dos casos de vacância. E questão de prova é assim, galera. Se ela quer excluir, ela tem que trazer isso de forma taxativa, ali, de forma clara. Se ela não falou isso, ela tá te cobrando ali o geralzão mesmo e tá de boa. Porque o que acontece? Apesar dela não ter afirmado aquela especificação, ela não excluiu a especificação. Então, o que eu quero dizer para você? A questão falou assim, são casos de vacância, tá certo? Tá. Beleza? Agora, se a questão falasse assim, são casos de vacância e não existe casos de provimento simultâneo, estaria errado, porque existe caso de provimento simultâneo. Mas a questão não fez isso, ela falou são casos de vacância, apenas isso. Ela não entrou na especificação para falar se é provimento simultâneo ou não. Essa questão aqui é o gabarito provisório, é a letra C. Olha só, aí eu já trouxe aqui nas minhas marcações o porquê que tá errado, ó. Galera, é o seguinte, ó. Remoção e redistribuição não são formas de vacância, tá? E aí acontece a mesma coisa aqui no... Acontece a mesma coisa aqui na letra B. Remoção e redistribuição não são casos de vacância. Aí sobra a letra C, daqui a pouco a gente analisa. Letra D, substituição não é caso de vacância. Letra E, remoção, redistribuição e substituição não é caso de vacância. Olha só, meus queridos. Artigo 30. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, posse em cargo inacumulável e falecimento. Vamos lá. Analisar a letra C. Exoneração, ok. Demissão, ok. Readaptação, ok. Aposentadoria, ok. Posse em outro cargo inacumulável, ok. Falecimento, ok. Gabarito, letra C. Tranquila essa questão, certinha. Ela serve aí para a gente já estudar para outros concursos, né? Vamos lá. Sobre proibições e penalidades previstas ao servidor público municipal de Palmas, analise as afirmativas a seguir. Gabarito provisório trouxe para a gente a letra B. Vamos ver. Configura inassiduidade habitual, né? Então a gente tem aqui a tal da inassiduidade, ausência do servidor ao serviço sem justificativa legal, superior a 30 dias consecutivos, o que pode resultar na penalidade de demissão. Tá errado, né, galera? A inassiduidade são 60 dias. Tá lá no artigo 138 da Lei Complementar 008. Beleza? 60 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. 2. Após a vacância do cargo efetivo por aposentadoria, a administração pública municipal não pode mais aplicar penalidade disciplinar, ainda que a falta tenha sido grave e praticada pelo servidor ainda conta em atividade. Errado, galera. Quem é inativo, ele pode ser punido sim quando ele pratica uma falta grave. O inativo, quando ele pratica uma falta grave, se ele for um servidor efetivo, o que vai acontecer? Tanto servidor efetivo como comissionado. A gente vai ter uma cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, beleza? Então, praticou falta grave, vai ter sim essas penalidades aí, que é justamente para alcançar ele quando ele está na inativa. Você pode conferir lá no artigo 133 da Lei Complementar 008, que traz para a gente que será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo, que houver praticado na atividade, falta punível com demissão, né? E a falta punível com demissão é justamente as faltas graves, tá? São justamente as faltas graves. Inciso 3º. A exoneração, inciso, alternativa 3. A exoneração é a penalidade disciplinar mais grave a ser aplicada aos servidores não efetivos ou ocupantes de cargo em comissão. Errado, né? Porque a gente sabe que a exoneração não é uma forma de punição, está previsto lá no artigo 154 da lei e traz as formas de punição para a gente. Olha só, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo em comissão, do cargo de provimento em comissão, e destituição da função comissionada. Ah, professor, exoneração não é forma de punição? Não, tu aprendeu errado, tá vendo? Fica aí conversando com o vizinho, fica aí só em conversinha de WhatsApp, aí não aprende, galera. Exoneração não é forma de punição, exoneração é a simples saída do serviço público. Tu ganhou na Mega Sena e quer sair, me exonera, beleza? Ou você tem um contrato, passou no concurso, quero sair, me exonera, pronto. Aí vocês acham que demissão, exoneração é porque praticou penalidade. Tá errado. Então
Então a gente tem que estudar para sair do senso comum que leva a gente a marcar a questão de prova errada. Beleza? Então, gravem isso, ó. Para sempre na sua vida. É um mantra. Ó, faz assim, exoneração não é forma de punição. Exoneração não é forma de punição. Daí você repete 10.410 vezes até decorar. Vamos lá. Alternativa 4. Acumulação lícita de cargos, empregos e funções públicas no município de Palmas segue as regras da Constituição Federal, condicionada a todo modo a comprovação de compatibilidade de horário local. Para mim, essa questão está correta. Está no artigo 140 da Lei Complementar 008, que diz assim, ó, ressalvados os cargos previstos na Constituição Federal, que são as hipóteses de acumulação, a gente vai ver aqui nessa aula ainda, porque outras questões trouxeram isso aqui. Essa aula tá bem boa, galera. Ela é bem aprofundada em questões que geralmente sempre caem em prova. E tem uma outra questão que eu precisei utilizar a própria justificativa da Constituição Federal. Então, por enquanto, a gente está na lei complementar. Mas fica ligado nesse vídeo que você vai aprender as outras aqui. E a gente vai ter uma discussão bem interessante sobre isso. Ó. Então, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, não será permitida a acumulação remunerada de cargo, emprego ou função dos poderes, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista do município, da União, do DF, dos estados e dos demais municípios. E o parágrafo 1º diz, ó, a acumulação de cargos, ainda que lista, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horário e local. Certinha a questão, de acordo com a Lei Complementar 008. Inciso 5º, alternativa 5, né? O nosso costume com a lei é tanto que a gente fica falando inciso. Bora lá. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor tem direito a ser notificado por intermédio da sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo legal, findo o qual os fatos devem ser compulsoriamente apurados pelo órgão competentes municipais e podem levar à penalidade de demissão. Galera, a princípio a banca quis considerar essa questão como certa, tá? Porque ela diz assim, ó, cara, se a pessoa acumula ilegal, ele vai ser notificado por intermédio da sua chefia e ele vai poder optar por um cargo. Beleza, é isso que traz o artigo 143. Ele diz, ó, aqui o artigo 143 fala, detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor será notificado, por intermédio da sua chefia imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência. Só que eu acho que ficou contraditória essa questão aqui, ó, quando ela faz isso aqui, ó. Quando ela vem para essa parte final. Porque, veja bem, quando ela fala, findo o qual, ok, ela tentou retomar o prazo legal. Só que não tem como retomar apenas o prazo legal. Por quê? Porque quando ela retoma, ela retoma opção no prazo legal. Ela retoma apresentação de opção no prazo legal. Então, se o servidor optou dentro do prazo, o que acontece com o processo aqui? O processo ele é extinto. O processo para. O servidor vai lá, opta, paga a remuneração do cargo ilegal que ele acumulou e o processo para. Aí a questão fala que os fatos devem ser compulsoriamente apurados. Não vai ter mais apuração porque o processo parou. Então eu acho que essa questão retomou de forma errada. Então cabia recurso aqui, ó. E outra coisa. Ela fala assim, o servidor tem direito a ser notificado. Cara, não é um direito do servidor, isso aqui é um dever da administração. Então o que acontece? Modificou a natureza jurídica do instituto, tá? Então, para mim, caberia recurso aqui, porque tem um texto extremamente truncado, o que faria o quê, ó? Levaria a questão à anulação, porque a 5 não ficaria correta e a gente não teria um gabarito, beleza? Mas a fins para a gente aprender, a banca considerou a letra B como correta, considerou essa questão como correta, certo? Essa alternativa. Questão 30. Entre as atribuições dadas a determinado agente público ou órgão público pela lei orgânica do município de Palmas, é correto afirmar que as atividades... Opa! É correto! Eu quero a correta, eu quero a correta, eu quero a correta.
Então vamos lá. É correto afirmar que as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo e a organização e administração do patrimônio imobiliário municipal são competências. A prova considerou a letra D como gabarito, né? Então, consultoria e assessoramento do Poder Executivo e organização e administração do patrimônio imobiliário é do prefeito? Não. É do vice-prefeito? Também não. São dos secretários municipais? Também não. É do sistema de controle interno do executivo? Também não. Só sobrou o quê? Procuradoria-Geral do município, né? Só que essa questão, pra mim, cara, ela tem a aparência de estar certa, mas tá errada. Por quê? Porque a lei vacilou. O examinador deveria ter usado o tempo dele para fazer a questão de outra parte da prova, de outra parte da lei que não causaria confusão. Então, olha só. Olha que interessante, essa questão não tem gabarito, porque o artigo 87 fala assim, ó, Advocacia Geral do Município. É a instituição que representa o município judicial e extrajudicial, cabendo ali nos termos da lei atividade de consultoria e assessoramento ao executivo, que é a primeira parte da questão, e privativamente a execução da dívida ativa de natureza tributária e a organização e administração do patrimônio imobiliário, que é a segunda parte da questão. E o que acontece aqui, galera? Olha só. Apesar da gente ter essa revogação aqui, que trocou a advocacia geral por procuradoria, aqui no artigo 87 continua a advocacia geral. Beleza? Teve uma revogação? Teve. Só que aqui não foi modificado. Então a gente tem uma questão que causa o quê? Dúvida. Ela foge o texto legal. Ela causa dúvida, interpretação dúbia. Então, por isso, cabe recurso. Por isso, para mim, cabe recurso. Foi um dos recursos que eu soltei lá no Instagram para vocês. Beleza? Feito isso, a gente termina de analisar as questões de nível médio, passamos para as questões de nível superior. Questão 26. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Palmas, quanto às formas de provimento, provimento é o quê? Prover é o quê, galera? Ó, prover é ocupar. Então, o cargo vai ser ocupado, o cargo vai ser provido. Assinale a alternativa correta que apresenta quais são exclusivas para servidores efetivos estáveis ou estabilizados. Ela quer saber se, para a pessoa ter esses institutos aqui que ela está trazendo abaixo, das formas de provimento, precisa ser efetivo estável, né? Quem é o estável? Aquela pessoa que passou no concurso público, depois de 3 anos adquiriu estabilidade porque foi aprovado na avaliação especial de desempenho, ou estabilizado. São aquelas pessoas que entraram no serviço público antes da Constituição Federal de 88 e, de acordo com a DCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias número 10, elas trabalharam por mais de 5 anos e, dessa forma, elas adquirem estabilidade automaticamente, sem necessariamente passar por um estágio probatório, né? E olha só, o que acontece aqui? O gabarito provisório é a letra E. E aí, a gente tem que analisar. Vamos lá. Quais são as formas de provimento? Nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. Então, quando a gente observa aqui, estão todas dentro do artigo 10, ok. Então, a nossa análise ela vai recair justamente em saber se é um direito do efetivo estável ou estabilizado. Aí, olha só, nomeação. A nomeação, de acordo com o artigo 11, ela não trouxe essa distinção. Se ela vai ser um direito só do efetivo estável ou estabilizado. Inclusive, a nomeação vai acontecer em cargo em comissão. Então, onde está a nomeação aqui, a gente não marca. Então, automaticamente, a gente já exclui a letra D e automaticamente nós também já excluímos a letra C, porque tem nomeação. E aí, artigo 22, readaptação é um direito do efetivo estável ou estabilizado. Beleza. Reversão. A questão, o artigo 23 não trouxe essa distinção. Já que o artigo 23 não trouxe, onde tem reversão está errado. Então, vai estar errada a letra A e vai estar errada a letra B. Então, ó, automaticamente a gente ficaria com qual? Com a letra E. Porque a reintegração, de acordo com o artigo 26, é um direito só do servidor efetivo estável ou estabilizado. Beleza? E a recondução também. Olha só. Recondução, de acordo com o artigo 27, é um direito do efetivo estável ou estabilizado. E o aproveitamento também. Artigo 28, ó, aproveitamento, direito do servidor efetivo estável ou estabilizado. E o que acontece aqui? Readaptação, ok.
ok. Reintegração, ok. Recondução, ok. Aproveitamento, ok. De acordo com a lei complementar, tá certo? Tá. Mas veja bem, dá pra gente entrar com recurso aqui, eu também postei lá no Instagram pra vocês. Por quê? Porque o artigo 37, parágrafo 13 da Constituição Federal fala que para ser readaptado, basta ser titular de cargo efetivo. Ela não fala que tem que ser do quê? Que tem que ser estável ou estabilizado. Então, o que você pode fazer para tentar anular essa questão? Falar que fere o ordenamento jurídico, porque fere a Constituição Federal de 88. Beleza? Questão 27. O processo administrativo disciplinar é o instrumento a apurar a responsabilidade do servidor por falta ou irregularidade praticadas no exercício do cargo ou função, por ação ou omissão dolosa ou culposa, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Sobre esse tema, e com base no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas, analisa as afirmativas a seguir. Então, beleza, o gabarito provisório trouxe a letra C, então ele considerou a 1 e a 3 como corretas. Então, vamos ver. Alternativa 1. Os processos administrativos disciplinares compreendem 2 procedimentos, a sindicância e o procedimento administrativo disciplinar. Vírgula. Então, a gente respira. Aí a gente pensa, cara, será que essa parte é correta? Acredito que sim, ó. Artigo 160, ó. O processo administrativo disciplinar, aí aqui ele fala blá, 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 o porquê, né, do processo. E compreende 2 procedimentos, sindicância, processo administrativo disciplinar. Então tá certo aqui, ó. Tá certo. A gente viu que tá certo aqui, que tem 2 procedimentos. Aí, sendo que o primeiro pode resultar em arquivamento do processo, aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão, ou instauração de processo administrativo disciplinar. Então a pergunta é, cara, a sindicância pode resultar nesses 3? Pode, olha só, parágrafo 3º. As penalidades de advertência e suspensão serão apuradas mediante sindicância, né? Então aqui já está certo, a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão, e que pode resultar arquivamento, que fica certo essa primeira parte da alternativa. Aí, de novo, aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão até 90 dias, né? E instauração do processo administrativo disciplinar, que é o quê? A gente vê, opa, é caso de suspensão por mais de 90 ou é caso de demissão. Não posso fazer por sindicância, vou ter que fazer por meio de um PAD. Tranquilo, beleza. Alternativa 1 correta. Vamos para 2. As denúncias sobre irregularidades serão sempre objeto de apuração por parte da administração, mesmo que sejam anônimas ou não tragam elementos probatórios. Essa 2 está errada, tá? Porque as denúncias e fatos que elas não configurem infração disciplinar ou ilícito penal não serão apurados, tá bom? Nosso fundamento está no artigo 162 e parágrafo 1º. Ó, quando o fato narrado não configura evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. E parágrafo 2º, as denúncias anônimas não serão objeto de apuração. Belezinha? Inciso 3º. As situações que podem levar à demissão estão taxativamente elencadas na lei e não cabe atenuantes ou outros critérios de dosimetria para aplicação de penalidades mais brandas. Galera, a primeira parte da questão está correta, porque elas estão previstas de forma taxativa, ou seja, de forma exaustiva, que significa dizer que todas as hipóteses de demissão estão previstas na lei. E, obviamente, isso é uma regra no direito, é o princípio da legalidade, então não pode ter pena sem lei anterior que o defina. Esse princípio da legalidade ele é aplicado ao direito administrativo dessa forma, ao direito administrativo sancionador, inclusive é um dos atributos do ato administrativo utilizado pela professora Maria Silva Zanella de Pietro, tá? Aí olha só, o que acontece aqui, galera? Quando a gente vem aqui no artigo 159, tem todos os casos de demissão, tá bom? Não vou ler todos, depois você vai lá na Lei Complementar 008 e lê. Só que a segunda parte da questão, eu acredito que está errado. Porque a segunda parte da questão, ela fala que, olha só, não cabe atenuantes ou outros critérios de dosimetria. Só que aí, o artigo 155, inciso 6º, diz, ó, na aplicação das sanções disciplinares serão consideradas as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Por isso, cabe recurso aqui,
porque eu considero essa alternativa como errada. E a banca, essa aqui é a alternativa 3. E a banca trouxe o gabarito provisório C, e o gabarito provisório C considerou a 1 e a 3 como correto. Vamos dar uma olhada na última. É exclusiva dos chefes dos poderes do município a competência para a aplicação das penalidades de demissão, destituição de cargo em comissão, função de confiança e cassação de aposentadoria. De boa, essa primeira parte aqui tá certa, ó. Artigo 154, parágrafo único. As penalidades disciplinares serão aplicadas. A letra A fala: pelos chefes do Poder Executivo, as demissões, destituição de cargo em comissão e função de confiança e a cassação de aposentadoria e disponibilidade. Beleza? Agora, e dos secretários municipais ou equivalente, as demais penalidades de advertência e suspensão? Errada, porque secretário e equivalente não aplica advertência. Quem aplica advertência é o chefe da repartição. Secretário e equivalente só vai aplicar suspensão. Então, essa aqui tá errada, beleza? Tranquilo. Vamos para a próxima, questão 28. Leia o texto a seguir e responda a questão 28. Carlos é empregado público em uma empresa pública federal onde desempenha uma função técnico-administrativa. Ao ser aprovado nesse concurso público para cargo privativo de profissional da saúde com profissão regulamentada. Atenção! Tem gente falando que cabe recurso nessa questão, mas não se ateve a esse detalhe, tá, galera? Ele não está acumulando um cargo de professor, ele está acumulando um cargo da saúde. Então vamos lá, ele não poderá acumular licitamente os dois vínculos, tendo em vista que a lei municipal, tendo em vista o que dispõe a lei municipal e a Constituição Federal. Caso ele venha tomar posse e entrar em exercício, ele pode, durante o período do estágio probatório, ser notificado por intermédio da sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo legal. Fim do prazo, na omissão de Carlos, os órgãos competentes devem apurar o fato por meio de processo administrativo, o que pode resultar na sua demissão, sendo vedada a extinção do processo por opção extemporânea por parte do servidor Carlos. Beleza, isso aqui tá tudo certo. E aí, a questão trouxe o gabarito provisório à letra D. Ela que é a correta, né? Vamos ver, vamos analisar. Letra A. Ao contrário do que está no texto, Carlos pode acumular licitamente o emprego e o cargo público desde que comprove compatibilidade horária e local. Errado, galera. Independente da compatibilidade horária e local, quando a gente fala de dois cargos de empregos, quando a gente fala de cargos ou empregos privativos da saúde, com profissão regulamentada, tem que ser da saúde, tem que ser dois da saúde. O outro lá era o quê? Técnico administrativo, então não pode. Beleza? Ele poderia acumular um cargo técnico se fosse com um de professor. Olha só, a Constituição Federal de 88 fala: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. E aí ele traz 2 de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde com profissão regulamentada. Então tem que ser da saúde. E a lei complementar, por sua vez, ela fala que a gente tem que observar e ressalvar dos casos na Constituição, né, que são o quê? Esses casos que a gente acabou de ver, a acumulação não será permitida, a acumulação remunerada. E ela vai acontecer em empresas públicas, sociedade de economia mista, União, Distrito Federal, Estado e município. Ou seja, tanto a regra, que é não acumular, então a regra é não acumular, tá, galera? E a exceção, professor? Já que a regra é não acumular, a exceção é acumular, tá? A exceção é acumular. Tanto a regra como a exceção a gente aplica para toda a administração pública. É isso que traz o artigo. Então, a letra A, ela está errada. Então, o gabarito provisório continua a estar certo nessa questão. Letra B. Conforme está no texto, Carlos realmente não poderá acumular um emprego com cargo, e o fundamento para tanto é que são vínculos de natureza jurídicas distintas, seletista e estatutário, e entes da federação distinto, União e município. Errado, galera, não tem nada a ver. Tanto a regra como a exceção a gente aplica para toda a administração pública, como a gente acabou de aprender. Então, ó, o fundamento para não acumulação é a linha C, inciso 16.
que fala o quê? Que quando é cargo de profissional da saúde, com profissão regulamentada, tem que ser 2 cargos. Não pode ser um cargo da saúde com um cargo técnico ou científico. Tá bom? Cargo técnico ou científico a gente acumula com o quê? Com professor. Então, olha só. Toda essa acumulação, ela pode acontecer entre toda a administração pública, União e município. Cara, se tu trabalha no IBAMA em Palmas e acumula com o cargo municipal de Palmas, de boa, certo? Desde que tenha compatibilidade de local, tranquilo. E é importante a gente lembrar que a própria lei complementar, ela traz a necessidade de compatibilidade de horário e local. Então, mesmo que a Constituição não traga, está expressa na lei complementar 008. Então, galera, o que acontece? Se eu estiver dentro das hipóteses legais, eu posso acumular os empregos públicos, né? Quem é emprego público? É o cara que é seletista. Ele passou no concurso público, ele é seletista. Ele trabalha numa empresa pública, como a Caixa Econômica Federal, numa sociedade de economia mista, como o Banco do Brasil, numa fundação pública de direito privado, como o FUNPRESP. Tá bom? E ele pode. Então, o emprego público desse cara que é seletista pode ser acumulado com a pessoa que tem cargo público, que é o estatutário. E onde que o estatutário trabalha? Na administração direta, que é o judiciário, executivo e legislativo da União, dos estados, do DF e dos municípios. Lembrando que município não tem judiciário. Certo? E das pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, que são as autarquias, como INSS, IBAMA, DETRAN, né? E as fundações públicas de direito público. Beleza? Como a UNB, Fundação UNB. Beleza? Acho que a UFT também tem esse status. Então vamos lá. Letra C. Então a questão B tá errada. Tranquilo, de boa. Letra C. Por que ela tá errada? Porque o fundamento não é esse, tá? Independente de você acumular emprego público, um cargo público e em entes da federação distintos, você pode acumular, desde que você esteja dentro das hipóteses constitucionais. Letra C. Ao contrário do que está no texto, identificada a acumulação ilícita de cargo e emprego público, a administração deve compulsoriamente abrir um processo administrativo para apurar os fatos, não sendo direitos de Carlos, sua notificação prévia para opção entre eles. A gente já conversou bastante sobre isso aqui, né, galera? Acumulou o cargo de forma ilícita, o que acontece? O servidor é notificado para optar. A gente já sabe disso aqui, ó. Tá no artigo 143, ó. O artigo 143 fala que o servidor tem direito à notificação prévia para ele optar pelo cargo. Beleza? Letra D. Ao contrário do que está no texto, Carlos pode, até o último dia do prazo para apresentação da defesa, declarar a opção por um dos cargos acumulados, pedindo a exoneração e se extinguindo o processo desde que haja reposição ao erário. Questão perfeita, serve para a gente aprender. Inclusive, eu vou aprofundar aqui. Ó, artigo 143. Detectada a qualquer tempo, galera, antes ou depois de ser estável. Durante o estágio probatório, depois do estágio probatório, não importa. Acumulação ilegal de cargo, emprego ou função. O servidor será notificado por intermédio da sua chefia imediata para apresentar opção. Ele vai optar, galera, em 10 dias, contato da sua ciência. Parágrafo 5º. Se até o último dia do prazo para apresentação de defesa, o servidor declarar a opção por um dos cargos acumulados, dele pedindo a exoneração, opa, acumulo 2, quero ficar nesse, vai pedir a exoneração do outro. É isso que eu quero. Caracteriza a sua boa fé. Fala para mim, boa fé. Isso aí. Extinguindo-se o processo desde que haja reposição ao erário na forma do artigo 40 e seus parágrafos desta lei complementar. Tranquilo, é isso mesmo que fala a lei. Letra E. Conforme está no texto, após o período do estágio probatório, a administração não pode mais exigir que ele opte por um dos vínculos, nem abrir processo administrativo contra ele por acumulação ilícita, emprego ou função pública. E o fundamento para tanto é que cargo adquiriu estabilidade no cargo. Errado, galera. Isso aqui tá falso. Inclusive, a lei, ela utiliza o termo detectado a qualquer tempo. Ou seja, antes ou depois do estágio probatório, antes ou depois da estabilidade, né? Porque olha só,
O servidor está no estágio probatório. Isso aqui é o estágio. E a título ilustrativo, eu vou colocar aqui o prazo geral de 3 anos. Aí, beleza, tu terminou teu estágio, foi aprovado na avaliação especial, você adquire estabilidade. Então, aqui, você não tem estabilidade. Antes, né? Durante o estágio probatório, não tem estabilidade. Só que, brother, mano, cara, véi, se liga, bro. Se você acumular de forma ilegal, seja antes ou depois, vai responder. Beleza? Não importa quando. Não importa quando. Questão número 29. Nós queremos a correta. Gabarito provisório, a letra E. Essa questão é bem tranquila. Está na lei orgânica, tá? O fundamento é a lei orgânica. LOMP. Lei orgânica do município de Palmas. Olha só. Os atos do prefeito municipal de Palmas podem ser classificados em enunciativos que são reguladores da correta aplicação das leis. Errado. Artigo 94, inciso 4, fala que os enunciativos são aqueles que certificam ou atestam fatos, ou se emitem opiniões sobre determinado assunto sem vinculação ao enunciado. Letra B, fala que os atos normativos são os disciplinadores do funcionamento da administração e da conduta funcional de seus agentes. Errado, porque os atos normativos, de acordo com o artigo 94, inciso 1º, são os reguladores da correta aplicação das leis. Letra C, os ordinatórios visam a concretização de negócios jurídicos públicos ou outorga de certas faculdades aos interessados no ato. Também está errado, afinal de contas, de acordo com o artigo 94, inciso 2º da Lei Orgânica do Município de Palmas, os ordinatórios são disciplinadores do funcionamento da administração e da conduta funcional de seus agentes. Letra D. Negociais são aqueles atos pelos quais se certificam, se atestam fatos ou se emitem opiniões sobre determinado assunto sem vinculação ao enunciado. Também está errado, afinal de contas, o artigo 94, inciso 3º, diz que os atos negociais são aqueles que visam a concretização de negócios jurídicos públicos ou outorga de certas faculdades ao interessado no ato. Letra E. Punitivos, visando impor sanções àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou disciplinares. Certinho, é o que está previsto no artigo 94, inciso 5º. Não saiu o restante aqui, mas é exatamente isso aqui que está lá no texto da lei. Tem a referência do artigo aqui, você pode ir lá dar uma checada. Agora vamos aqui para a nossa última questão. Questão número 30. A respeito do processo legislativo municipal, assinale a alternativa afirmativa incorreta. Opa! Incorreta, incorreta, incorreta. Ele quer errada. Ou seja, todas as outras, eu tenho que achar 4 certas e uma errada. É bom a gente ter essa noção, porque a gente vem num fluxo de correta, né? E a tendência é achar que a gente sempre vai ter que marcar correto. Então tem que ter atenção. Vamos lá. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais é matéria reservada à lei complementar. Certinho, está previsto no artigo 38, inciso 3º da lei orgânica. Tá? Ó, são leis complementares as concernentes às seguintes matérias. Estatuto dos Servidores Municipais. Letra B. A iniciativa nas leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição Federal e nesta lei orgânica, não havendo previsão de competências privativas ou exclusivas a quaisquer dos legitimados. A primeira parte da questão está correta, que ela fala sobre a iniciativa e vem até aqui, ó, nesta lei orgânica. Então a primeira parte vem até aqui. Beleza? Tá, de acordo com o artigo 37, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, nas formas e nos casos previstos na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Beleza? De boa na lagoa? Tranquilo feito um grilo? Na manha da arianha? Então vem comigo aqui, ó. A segunda parte tá errada. Por quê? Porque, ó, ele diz que não tem previsão de competência privativa ou exclusiva para qualquer um dos legitimados, quando na verdade existem leis que só podem ser propostas por determinadas pessoas ou órgãos. Então o que acontece? O artigo 42 traz para a gente leis que são de competência privativa do executivo. Olha aí o inciso 1º.
O artigo 43 traz pra gente leis que são de competências exclusivas da Câmara Municipal. Olha aí o inciso 1º. Então, quando a questão traz isso aqui, essa parte aqui, ela tá errada. Beleza? Letra C. O prefeito municipal tem competência para editar medidas provisórias com força de lei, com vedações e tramitação na forma da Constituição Federal. No que couber, depende submetê-las de imediato à Câmara Municipal. Eu acho que essa questão tá certa. Ela é o texto do artigo 40. Tá bom? Em caso de relevância ou urgência, o prefeito pode adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de forma imediata à Câmara Municipal. E aí, galera, você pode tentar um recurso, né? Eu joguei esse recurso lá para vocês, conversando com uma aluna, e o que acontece? A gente pode sustentar uma interpretação dúbia. Porque a banca não seguiu a letra seca da lei. Ela utilizou o termo editar. Então, olha só. O prefeito pode editar quando a lei fala adotar. Então, tu poderia tentar esse recurso aqui. Letra D. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa considerados relevantes, os quais, se não apreciados no prazo legal, serão obrigatoriamente incluídos na ordem do dia para que se ultime sua votação, sobrestando-se, como regra, a deliberação quanto aos demais assuntos. Certinho também, galera. Artigo 46, caput e parágrafo 1º da Lei Orgânica. Vamos ver, ó. Artigo 46. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. De boa. Aí, ó, primeira parte da questão tá certa. E aí, se ele não for apreciado no prazo legal, né, que é o prazo de 30 dias, olha o que diz o parágrafo 1º. Decorrido sem deliberação o prazo fixado no caput desse artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, com exceção ao artigo 48, né? Então, ele quis saber a regra geral, então a gente não precisa saber dessa exceção, e é exatamente isso que acontece. Inclusão na ordem do dia, com sobrestamento, quando não observado o prazo fixado no caput do artigo, que é o quê? São os 30 dias. Isso aqui são os casos que o prefeito pode pedir o quê? Urgência. Vamos aqui para a nossa última assertiva, letra E. Quando o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal for julgado no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, o prefeito poderá o quê? Vetá-lo. E o veto pode ser total ou parcial. E ele tem que comunicar ao presidente da Câmara, dentro do prazo legal, claro. Tem que comunicar o quê? Os motivos do veto para que a Câmara possa apreciar e decidir se vai manter ou rejeitar o veto, não podendo, de qualquer forma, introduzir qualquer modificação no texto do projeto aprovado. Gabarito correto. Justificativa, artigo 48. Artigo 48, parágrafos 1º, 2º e 11º da Lei Orgânica. Vamos lá, vamos ver. Se o prefeito julgar o projeto no todo, então, no todo ou em parte. Fundamento, inconstitucionalidade ou contrário ao interesse público. Ele vai poder o quê? Vetar. Esse veto pode ser total, pode ser parcial. Ele tem quanto tempo para fazer isso? 15 dias úteis, contados do recebimento. E ele vai comunicar ao presidente da Câmara em quanto tempo? 48 horas os motivos do veto. E aí, o veto deverá ser sempre justificado, né? Então, motivo, tem que ter justificativa. E quando parcial, abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea. Beleza, a questão não cobrou essa parte final. Ela cobrou até aqui, a justificativa. Parágrafo 2º. As razões aduzidas no veto serão apreciadas no prazo de 30 dias, contados do seu recebimento em uma única discussão. Né? Então, a Câmara, né, isso aqui é só para provar para você que a Câmara tem que discutir o veto. Ela vai analisar, ela vai apreciar se o veto está certo ou está errado. E o parágrafo 1º fala, na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado, o que torna correto na integralidade a nossa alternativa, beleza? Então, com isso, pessoal, nós analisamos as questões de nível superior e as questões de nível médio. Lembrando, não me deixa de seguir lá no Instagram para você sempre seguir as novidades, galera, para você sempre receber as novidades dos concursos públicos, tá? @Prof. Jorge Gustavo. Tudo eu posto lá.
coloco para vocês dicas de estudos, técnicas de estudo que me levaram à aprovação, notícias. Então, tudo que é notícia que eu fico sabendo dos concursos, eu posto lá, principalmente no estado do Tocantins, debate sobre as questões de prova. E sempre que eu posto uma aula nova, grátis aqui no YouTube, eu aviso vocês lá também. E também posto, por exemplo, os assuntos mais cobrados. Pessoal, posto tanta coisa, tá bom? Porque a minha intenção aqui é que isso aqui seja o maior canal de comunicação de concursos públicos no estado do Tocantins. Eu tenho certeza que não tem um cursinho ou um professor que se dedica a postar tanto conteúdo assim como o meu, como vocês podem ver aqui no canal do YouTube, que tem mais de 1.200 vídeos. Lá no Instagram tem mais de 1.200 postagens. E é tudo isso voltado com essa finalidade de te informar. Então, por favor, não me deixe de seguir lá. Fico muito feliz com a sua contribuição. Um abraço e até os nossos próximos vídeos.